Glória a Deus nas alturas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo todos, em todas as nações, povos e línguas, aleluia, da terra. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Pode entrar. Glória a Deus. Fique bem atento aí, para ouvir a palavra do Senhor. A palavra viva do nosso Deus, o pão vivo que desceu dos céus, o maná celestial que está escondido no paraíso, ou os favos de mel. Glória a Jesus. Eu quero falar hoje dos sinais que advenham antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais que precederiam antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a viver os dias que o Senhor falou. Os dias dos princípios de dores. O mundo está a sofrer com princípios de dores. Enquanto vamos nos aproximando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, também os sinais se multiplicam. Sinais nos céus e sinais na terra. Sim, os tempos se escasseiam. O Senhor está voltando. No livro de Mateus, no capítulo número 24, os apóstolos, ou então os discípulos, perguntaram a Jesus. Primeiro falaram: Senhor, olha que pedras preciosas. E lhe mostravam o templo. O templo que foi edificado por Zorobabel, glória a Deus, e Josué, quando vieram, aleluia, da Babilônia. Olha que formosas pedras. E Jesus lhe disse: não vede estas coisas, esta beleza física, natural, porque estão para vir dias aí, à frente, que não vai ficar nem pedra em cima de outra pedra. Não ficará pedra em cima de outra pedra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos em particular e lhe perguntaram: Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Muitos já não acreditam da vinda de Jesus Cristo. Muitos já não acreditam do fim do mundo. Não. Ele vai acontecer. Sabe por quê? Deus nunca falou uma palavra e que não aconteceu. Deus nunca fez uma promessa e que nunca aconteceu. Assim falava o apóstolo Paulo: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. Deus é verdadeiro. As suas promessas se cumprem. Veja, para você que duvida que isto não passa de uma conversa de filosofia, de história dos homens. Onde está Jerusalém? A cidade? Ou então o templo? Onde está o templo onde Jesus Cristo várias vezes ensinou a palavra de Deus? Onde está o templo onde os judeus várias vezes pegaram em pedras para apedrejarem ao Senhor? Onde está o templo que os apóstolos, estou a falar Pedro e os apóstolos, exaltaram? Disseram: olha que grande estrutura arquitetônica, olha que grande obra, Senhor. Jesus disse que não ficaria pedra em cima de outra pedra. Se o Senhor não vai voltar, se o fim do mundo é uma mera ilusão, onde está o templo? Desapareceu. Não ficou pedra em cima de outra pedra. Quando Jesus falava isso, aleluia, essas palavras, o templo estava bem edificado, bem forte, fortificado. Agora está onde? Vai em Jerusalém, se você vai encontrar lá templo. Vai em Jerusalém, você vai encontrar uma pedra em cima de outra pedra daquela casa que os apóstolos elogiaram. Onde está o templo? Assim como o templo foi derrubado e se cumpriram as palavras de Jesus Cristo, diz a história que depois da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, claro, muitos anos depois, veio o imperador romano e cumpriu essa palavra. Jesus já não estava na terra e derribou o templo, destruiu o templo. E diz a história
que como o templo foi edificado com as pedras preciosas, com ouro e não sei outras coisas, e os soldados romanos que destruíam o templo começaram a tirar bloco a bloco à procura do ouro. E se cumpriu a profecia de Jesus. Não vede essas coisas, não vede essa estrutura. Virão dias que não ficará pedra em cima de outra pedra. Já se cumpriu uma das partes dessa profecia. Depois Jesus disse, olha, eles lhe perguntaram, quais são os sinais para nós acreditarmos que quando tivermos a ver esses sinais e acreditarmos que o fim estaria à vista? Qual será o tempo do fim do mundo? Quais são os sinais? Agora olha quais são os sinais que Jesus deu aos seus discípulos. E disse o Senhor, glória a Jesus Cristo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Preste atenção. Cuidado, que ninguém vos engane. Mas por que Jesus falou? Porque Jesus sabia de antemão que viriam falsos profetas, homens que iriam anunciar a vinda de Jesus. Como que aconteceu em maio, não sei se é abril ou maio desse ano, que um pregador brasileiro anunciou o arrebatamento no dia 8 de maio, abril, não me lembro. No ano 2000, glória a Jesus Cristo, havia uma expectativa muito grande no mundo, por causa da virada do milênio, e muitos acreditavam que o mundo terminaria no ano 2000. E passou 2000. Em 1917, Charles Russell e quem? A Lena White e outros estudantes da Bíblia. Lena White é fundador do Sétimo Dia, Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová. Por causa, glória a Deus, dos rumores da guerra que haviam naquele ano, o ano antes do início da Primeira Guerra Mundial, também anunciaram que em 2017 o mundo iria terminar. E o mundo continuou. Glória a Jesus Cristo. Em 2017 e 2012, segundo as profecias daqueles magos, falsos profetas, aleluia, os maias, muitos acreditaram que os maias profetizaram que o mundo iria terminar até 2012. E anunciaram isso. Começaram a fazer filmes que o mundo terminaria em 2012, o fim do mundo. Passou 2012. Frustração. Por isso Jesus advertiu, cuidado, ninguém vos engane. Quem são os maias para profetizarem o fim do mundo? Se nem o próprio pai dele, Satanás, aleluia, conhece o dia do fim. Quem foram Russell e Lena White para profetizarem o fim do mundo? Se eles não conheciam esse Deus ao qual disseram, se o próprio Filho disse que aquele dia e aquela hora ninguém a conhece, nem eu, nem os anjos, senão o Pai. Aleluia. Jesus falava como homem, glória a Jesus Cristo, não como Deus. Seu Pai conhece aquele dia, aquela hora. Por isso Jesus disse, cuidado, ninguém vos engane, porque virão muitos Cristos, muitos que dirão, eu sou. Estamos a viver esses dias. Cacu Felipe, o falso profeta de Côte d'Ivoire, ou então em português chama-se Costa de Marfim, está dizendo que ele é o salvador dessa geração. Está dizendo que ele é o redentor. Está dizendo que Jesus Cristo salvou aquela geração. Que Paulo salvou a geração que seguiu. E foi até compara Jesus Cristo na dimensão de Paulo, de Martin Luther, Calvino. Compara Jesus Cristo na dimensão de John Wesley. Ai, que besteira! Quando ele diz que, glória a Deus, William Branham é o salvador da geração que passou e ele é o desse, está de querer dizer que ele é o Cristo dessa geração. Jesus falou certo. Cuidado. E enquanto vamos nos aproximando para o tempo do fim, se você não sabe, esses falsos cristos vão aparecer com mais intensidade. Vão. E anunciarão o tempo do fim. Vão anunciar que no dia X, o ano X vai acontecer. E o pânico controla nas redes sociais.
Nesse mesmo ano, muitas mulheres receberam falsas revelações, visões dizendo que haveriam 3 noites de escuridão, que o mundo ficaria escuro e os demônios entrariam nas portas e começariam a matar as pessoas e começaram a aconselhar as pessoas para comprarem velas brancas porque com óleo, não sei o quê. E as pessoas ligavam para mim: o que é que tu dizes dessas falsas profecias? Não vai acontecer nada. Disseram que aconteceria no mês de maio. Estamos no mês de junho e o junho está a terminar. Já estaremos no mês de julho, daqui a 2 dias. Talvez Jesus diz: acautelem-se, porque virão muitos falsos cristos, muitos que dirão: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já entraram, já estão entre nós, já começaram a trabalhar. Antes mesmo dessa geração, já começaram, já existem desde há muito tempo, enganando as pessoas. Eu sou. Não, sou um. O eu sou é Jesus Cristo. Os outros todos é mentira. Mas Jesus também disse: olha, eu vos dou um sinal. Não um sinal que Jesus estaria a voltar naquele momento. Quando é um sinal, significa que adverte. Um sinal que mostra que o Senhor está quase. E ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e dentro em breve teremos a Terceira Guerra Mundial. Quando apareceu o Covid-19, todos emocionados da internet, das redes sociais, e outros ministros, cheios de emoção, disseram: não, a Terceira Guerra Mundial é esta. A guerra, por causa do desenvolvimento da tecnologia, já não seria guerra com armas, mas sim com armas biológicas. Então os chineses injetaram um vírus biológico. É essa a Terceira Guerra? Não, não é isso. Sempre houve especulações e sempre houverão. Por Jesus advertiu para nós nos acautelarmos. Ele disse que ouvireis de guerras e rumores de guerras. Eu disse que houve a primeira, houve a segunda, houve a terceira, houve a Guerra Fria, para além de outras guerras isoladas, a guerra do Iraque, a guerra do Vietnã, a guerra mesmo aqui de Angola, 27 anos de conflito, a África, o seu baluarte das guerras, sim, a guerra do Kosovo e várias outras guerras. Jesus já advertiu isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Ele não estava a dizer que quando houver guerra, porque eu já estou a vir. Não, estou quase. Por isso é princípio de Deus. E nesse momento que estamos, existem rumores de guerras. Ainda não há guerra mundial, mas há rumores de guerra. Vocês estão a ouvir as ameaças entre os chineses e os Estados Unidos da América. Por causa do coronavírus. Sim, as armas se movimentam, os tanques, os aviões de guerra, os navios de guerra estão navegando lá no Pacífico, preparando a guerra. São rumores de guerra. Ainda assim, Jesus está a falar, não é o fim. É mister que estas coisas aconteçam. É mister, é necessário. Sim, a natureza está com dores de parto. A natureza está a gemer. A criação está gemendo com dores de parto. Por quê? Porque o fim está à vista. Glória a Jesus Cristo. Não somente guerras e rumores de guerras, que já estamos a viver isso, já estamos a ouvir esses rumores. Jesus advertiu e disse assim: olha, glória a Jesus Cristo. Essas coisas vão acontecer porque é mister que isso acontece. Mas ainda não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, não é fome, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E já estamos a viver esses dias. Já estamos a viver os dias dos rumores de guerras, em que nação se levanta contra nação. Estamos a viver os dias de fomes. A fome aperta na terra, principalmente com a aparição do coronavírus. A fome aumenta na terra, as economias estão de rastros, sim, por causa do que aconteceu, os confinamentos, as fábricas, as indústrias, sim, as empresas de aviação, tudo parou. Isso criou uma situação calamitosa no mundo, calamidade, recessões econômicas, nações não têm dinheiro para sustentar os seus povos, governos estão com mãos atadas.
O que é que você esperava? Ouvireis guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências. Achas que pestilências é um rumor? É um sinal que estamos a esperar? Não estamos a viver os dias de coronavírus? Isso não é uma pestilência que Jesus falou? E quem nega que Jesus não vai voltar, como estamos a viver isso? E essa não é a primeira peste que abala o mundo, mas é a primeira da dimensão mundial. É a primeira, que levou o mundo todo paralisado. Você talvez possa dizer, não, mas essas pestes sempre existiram. Ai, aquela peste que atingiu a Espanha, matou mais não sei de quantos milhões de pessoas. Mas mesmo matando mais gente, aquela peste não paralisou o mundo como agora. Aqui na África nem sabia, não chegou aqui, pelo menos na minha terra. E as comunicações não eram tão desenvolvidas como agora. Ouvia a notícia, o jornal, depois de muitos anos, via a notícia, o rádio, não sei o que mais. Não havia um impacto, não trouxe o impacto como o que está a trazer agora o coronavírus. Porque a própria tecnologia ajudou não somente a levar as enfermidades ou então a peste para outras nações e também para trazer terror, divulgar e outras coisas. Estamos a viver os dias de coronavírus. Eu não vos avisei? Eu vos avisei. A Bíblia diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Eu falei em 2018, em dezembro de 2018, não é agora, não é em 2019, dezembro de 2018, eu falei, haverá uma crise financeira sem precedentes. E eu falei que o mundo iria gemer, haveriam catástrofes, porque em 2014, quando apareceu um sinal, glória a Deus, no céu de Angola, em que o sol estava no meio de um arco-íris, o Espírito do Senhor me havia revelado, 2014 ou 15, uma coisa assim. Nunca decorei esse ano aí. 2000, para você não dizer não, em 2014 não houve nenhum sinal. 2014 ou 15. E o Senhor me revelou naquela noite e disse, o sinal que apareceu no céu de Angola está a mostrar que, primeiro, o sol brilhava, que significava grande avivamento na dimensão mundial. Mas o avivamento seria precedido de grandes catástrofes. 2015, que Deus me revelou isso. Mas como eu não era conhecido e não tinha visibilidade, quer em Angola como no mundo, eu falava em off, em partes, na igreja, ninguém considerava, mesmo na igreja muitos não acreditaram, acharam que o país estava em alta, a economia desse país estava em alta, no tempo das vacas gordas, o petróleo, você não imagine, todas as nações na terra corriam para Angola, Angola estava em fama, é muito dólar, mas Deus falou, uma crise sem precedentes, catástrofes que vão, glória a Deus, aleluia, seguir ou então preceder o grande avivamento. Ainda não aconteceu o avivamento. Em 2014 ou 15 ele falou isso, e em 2019 no final começaram as crises. Começou a crise econômica nesse país, começou a fome, começou o coronavírus no mundo, começou a crise no mundo. Agora outras crises estão a vir aí, outras crises vêm, fome, sim, que já estamos a viver, vai aumentar ainda mais. Outras crises, outras catástrofes, porque o Senhor não tinha me falado catástrofe, é no plural, catástrofes da dimensão mundial, porque o sinal apareceu no sol. E o Senhor disse, haverá sinais nos céus e na terra. Estamos a viver esses dias. Sinais nos céus e na terra. Sim, há dias mesmo apareceu no mundo, em certas regiões, glória a Jesus Cristo, sinais nos céus. O sol, aleluia, como anilha de fogo, ou então eclipse solar, foi visto na África e na Ásia. Outros sinais seguirão. Mandaram-me um vídeo onde eu vi uma menina chorando lágrima de sangue na Índia. As pessoas estão a pensar que aquilo é normal. Não, lágrima de sangue. Está a mostrar o mundo vai gemer, lágrima de sangue. A Índia vai gemer, lágrima de sangue. São sinais. Todos os sinais, quer no céu como na terra, estão a falar alguma coisa. Sim. Os sinais não é para como a ciência tenta explicar, não. Houve cruzamento entre dois planetas, é tudo mentira.
quando Deus mostra sinais nos céus ou na terra, é uma linguagem, está a anunciar alguma coisa, geralmente catástrofes. Catástrofes. Sim. E ele disse mais, não somente fome e pestilência, disse, haverá terremotos em vários lugares. Terremotos, coisas espantosas. Estamos a viver esses dias em que a natureza está gemendo com dores de parto, porque vai se manifestar o reino de Deus. É o princípio de dores. Não vale a pena pensar que o aperto que a humanidade está a passar do coronavírus e a sua consequência é fome ou então a recessão econômica e depois seguirá a guerra mundial, terremotos e outras coisas, pragas. Vocês mesmos não estão a ver, estão a se mandar presentes de comunicação, olha, mensagens, olha, a praga chegou na América Latina, a praga dos gafanhotos. Isso por que está a se movimentar essas coisas? Porque as pragas dos gafanhotos, a finalidade é devorarem as culturas para trazer fome na terra. Sinais nos céus e na terra. Jesus disse, é mister que estas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Ninguém vos engane. Ninguém aproveite, glória a Deus, com esses sinais para anunciar, olha, é mesmo o próximo ano, é neste ano. Não, ainda não será o fim, é o princípio de dores. Não podem associar o princípio de dores com as dores do Apocalipse. Não façam isso. Eu vejo as pessoas a dizer, olha, as pragas apocalípticas, quando acontecer um terremoto, olha, é a praga apocalíptica. Não. As pragas apocalípticas, como vocês as chamam, é mesmo na grande tribulação. Por isso Jesus fala, aleluia, em 2 períodos em que o mundo iria gemer. Fala do princípio de dores. O princípio de dores começa com a sua ressurreição, quando ele ressuscitou, aleluia. 2000 anos estamos a viver os dias dos princípios de dores, com tanto tipo de guerras que aconteceram na terra, violência, terremotos, fome, pestilências, crises econômicas, e vai continuar ainda. Quando terminar essa dispensação, esse período do princípio de dores, então haverá um intervalo de 3 anos e meio sem princípio de dores, mas com o anticristo no poder. O filho da perdição no poder, não haverá princípio de dores, porque aquele período será o período de paz e segurança na terra ou no mundo. E o apóstolo Paulo fala deste período, quando eles disserem a paz, ou então segurança e paz, então virá o quebrantamento sobre a terra, com pranto, com dores como de uma mulher patrulhante. Ou então uma mulher com dores de parto. Isto é, aquele período da falsa paz será tão pequeno e depois vai dar lugar a dores do parto. Primeiro, princípio de dores. Segundo, fim das dores. Eu disse que enquanto o tempo vai se escasseando, enquanto o tempo vai chegando no fim, as dores vão aumentando. Assim também uma mulher grávida. A mulher grávida, as dores não alcançam a plenitude quando é o dia já de dar à luz. Toda mulher sabe disso. É uma dor incrível. Por quê? Porque o dia. Jesus disse que quando a mulher está para dar à luz, sente tristeza. Mas quando ele dar luz, aleluia, vai sentir alegria e se esquecerá da tristeza que ele sentiu por ter dado à luz a um filho. Sim, essas dores todas que o mundo está a passar, quero o princípio de dores, como as dores da grande tribulação, vão dar lugar à manifestação do reino literário do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda mudança gera um conflito, como dizem os homens, que eles tudo tiraram aqui, imitaram na Bíblia. Como assim? Sim, vai haver mudança. Vai haver mudança, como está escrito. E os reinos deste mundo passaram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai tomar o seu reino. Jesus vai tomar o seu reino. E essa mudança é que vai trazendo, aleluia, esse conflito. Porque quando uma mulher gera um filho, vai haver mudança. Alguma coisa vai se manifestar. Sim, algo que não existia que vai existir. Então, antes da mulher dar à luz, há dores de parto. Então, estamos a viver esses dias.
O apóstolo Paulo fala desses dias, que a criação toda está gemendo com dores de parto, por causa da liberdade, ou então da libertação, da liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus serão libertos. Primeira libertação, número 1. A primeira libertação é essa espiritual, que vai acontecer nesse grande avivamento que vai abalar o planeta Terra. Talvez você diga, você fala muito do avivamento, olha, aquele que me enviou, ele falou no meu ouvido e ele disse, custe o que custar, vai haver avivamento, mas antes desse grande avivamento, o mundo vai gemer. Quando ele me falou isso, o mundo estava em paz. Havia calma no mundo, principalmente na minha terra. Havia o boom do petróleo. Havia muita alegria, festas em todo lado. Hoje, estamos a viver, aleluia, as coisas que o Senhor me prometeu, ou me avisou. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Outro sinal que o Senhor nos mostrou. A aparição de vários falsos profetas. Nunca o mundo viveu os dias dos falsos profetas como o que estamos a viver agora. Outro dia o Senhor falou no meu ouvido e ele me disse assim, Angola supera Brasil nos falsos profetas. Agora imaginou, a nação brasileira com muitos pregadores, muitos ministros, pastores, mas a maioria deles falsos. Não todos, a maioria. Agora imagina, o Senhor disse, Angola superou. Você não imagina, em cada dia nasce uma igreja nesse país. Em cada dia, o coronavírus veio resfriar esse apetite de meninos aventureiros emocionados a abrirem igreja com finalidade de quererem ser famosos e ficar ricos. E assim tinha virado uma febre nesse país em que os rapazes viajavam. Você poderia ver o aeroporto internacional, as pessoas a cruzarem a África. Pela primeira vez, então, os angolanos viajaram para a África. Antigamente, o único país onde havia a concorrência era África do Sul. Sabe por quê? Porque da África do Sul saía produtos que se vendia aqui em Angola. Eu mesmo fui lá passear e eu vi muitos angolanos. Os angolanos eram respeitados na África do Sul. E quando eles entravam no shopping, os angolanos eram recebidos com honra porque eles é que alimentavam o comércio sul-africano. Mas outras nações não. Mas você poderá encontrar nos últimos anos jovens ministros indo para a Nigéria, para o Congo, para o Zimbábue, para a África do Sul, não para fazer negócio somente, mas para irem buscar feitiço, para ir buscar a imposição das mãos dos feiticeiros, falsos profetas, para virem operar milagres. Está aí. Nem todos apareceram. Mais ou menos aquela aparição que a mídia e a nação lhes conhecer. A maioria estão lá, ainda a lutar com falsa libertação, falsas curas, falsos profetas. E não estou falando somente de Angola, no mundo inteiro. E você talvez vai me dizer, mas esses falsos profetas já existem. Sim, eu disse que enquanto vamos chegando, vamos aproximando no tempo do fim, tudo vai aumentando. Assim como as catástrofes, como os falsos cristos, como os falsos profetas. E muitos falsos profetas. Talvez você pergunte, mas o que é isso, falsos profetas? Vocês até têm me mandado mensagens a dizer, você chama de pessoas que estão a pregar Cristo de falsos profetas? Não fui eu que falei. Eu também encontrei essa mensagem. Jesus me falou e falou a você também, está falando através da palavra escrita, talvez ele nunca falou contigo, porque você não lhe conhece, mas ele disse que haveria, assim como haveriam falsos cristos, também haveriam muitos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Quem que te disse que o homem que prega Cristo, que está com a Bíblia aberta, esse é um sinal para nós dissermos que ele é profeta de Deus. Ai, cristocêntrico, ele está pregando Cristo. Quem é que te ensinou isso? Geração insensata, sem conhecimento da verdade. O diabo conhece o homem. Jesus disse, Satanás, arreda para trás de mim, porque tu não entendes as coisas que são de Deus, mas você só entende as coisas que são dos homens. Como o diabo entende bem o homem? Bem conheceu a Eva, derrubou a Eva. Ele sabia que não conseguiria derrubar Adão. E ele sabia que a Eva derrubaria Adão. Assim o fez. E desde aquele dia ele conhece o homem. Conhece o homem. E ele conhecendo o ser humano, por isso ele traz falsos profetas, não para pregarem como os falsos profetas do passado. Falsos profetas, não que hoje desapareceram, mas diminuíram. Você imagina que os falsos profetas do passado pregavam outros deuses. Como Maomé rejeitou Jesus Cristo.
como pregadores de Allan Kardec, o próprio Allan Kardec, que não falava que Jesus é o Senhor. Falsos profetas, falsos cristos, que falaram que aquele Cristo é falso, e hoje também existem esses, estão a dizer que aquele Jesus aí é dos romanos. Muitos estão a sustentar essa doutrina. Mas eu quero te dizer que os falsos profetas de agora, eles pregam a palavra de Deus, pregam Jesus, pregam a Bíblia. Mas por que eles são falsos profetas se eles pregam a palavra? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, não pelas suas obras. Não pelo seu ministério, pelo tamanho da igreja que ele tem, pela caridade que ele faz. Porque é possível fazer caridade e atropelando a palavra de Deus. É possível curar os enfermos, falsamente, claro, fazer libertação e violando as ovelhas. Agora veja, por exemplo, os falsos profetas de Angola. Posso falar os nomes? Vocês não gostam que eu falo, né? Eu vou continuar a falar. Você não imagine qual os danos que eu estou a trazer, não eu, mas o Espírito que está em mim, a esse falso profeta. É muita gente que está se libertando, muita gente que está despertando. Parece que Deus não está a trabalhar. Deus está a trabalhar. Veja só, por exemplo, Ismael. Vocês não consideram Ismael como um grande homem de Deus? O grande pastor. Vocês até fizeram top 10. O angolano, top 10. Quem é que te disse que você deve avaliar os homens que dizem ser de Deus pela sua grandeza, das coisas que ele apresenta? Quem avalia a grandeza do homem de Deus é Deus, através das dimensões espirituais. Mas como o ser humano não consegue ver glória dessas coisas, principalmente essa geração de neófitos, não consegue entender as coisas do Espírito Santo, porque nem sequer chegaram à unidade da fé, nem sequer conheceram Jesus Cristo na sua plenitude, nem sequer conheceram, chegaram à medida do varão perfeito, nem sequer chegaram à estatura completa de Cristo. Como poderão saber dessas coisas? E essa geração, essa igreja só conheceu alguns, os poucos conhecem a largura de Cristo. O que você quer falar? Existe a largura de Cristo, existe o comprimento, o conhecer o comprimento de Cristo, o conhecer as alturas e as profundezas de Cristo. Como você vai entender essas coisas? Lembre-se, como gosto de falar do etíope, o negro africano. Tu entendes essas coisas que estás a ler? Como poderias entender se não tem alguém que me explique? Aquele foi sincero. Mas essa geração de orgulhosos não entendem nada, mas dizem que eles sabem. Neófitos querem ensinar outros. E letrados dizem que são mestres. Então esse miúdo que vocês estão a ver aí apresentando parece que é um grande homem de Deus com sua teologia e psicologia, filosofia, tudo a mistura. E vai dando bons temas, como vencer na vida, não sei o que, na vida cozido assado, filosofia. São temas filosóficos. E vocês dizem grande homem. Mas os seus desvarios serão conhecidos por vocês. Eu preguei uma mensagem hoje, e vai no YouTube, onde eu falei, o machado está posto à raiz das árvores. O Senhor me mostrou isso. É o julgamento dos falsos profetas. Esses são as árvores infrutíferas que serão cortadas. E vocês ficarão confundidos olhando para aqueles a quem vocês veneraram, reconheceram, até fazem top 10, e põe número 1, é Ismael, número 2, não sei quem, Tony Calado, número 3, alguém me mandou isso, Eliseu. Vocês estão a qualificar homens adúlteros como homens de Deus? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembre-se que Jesus falou, eles falaram a Jesus, tu expulsas demônio pelo poder de Satanás. E o que Jesus falou? Vocês estão a blasfemar contra o Espírito Santo, porque vocês estão a chamar do Espírito Santo de demônio, e vocês estão a chamar de demônio de Espírito Santo. Estava o inverso? Vocês estão a chamar aqueles que estão a ser usados pelos diabos como grandes homens de Deus, top 10. Pelos seus frutos os conhecereis. Todos esses aqui são adúlteros. Eu desafio um deles para dizer, para me processar. Processa-me, Ismael. Processa-me, Tony Calado. Processa-me, o Eliseu. Processa-me, não sei mais quem. Outros até nem os conheço. Pelo menos esses são os 3 que vocês dizem. Os grandes. Top 10. Processa-me. Se ele não é adúltero, não é feiticeiro, se eles não são, que me processem. E verão. Aleluia. Vocês têm medo de mim por quê? Eu ando à espera que vocês me levam no tribunal.
como calúnia e difamação. O vosso povo já ouviu essas mensagens. O vosso povo já ouviu essas mensagens. Outro dia, eu não vou falar o nome aqui do meu amigo, me levou na casa dele lá na cidade. E eu fui orar para as casas, ele tem muitas casas. E chegamos numa das casas onde encontramos uma mulher que é da igreja do falso profeta Eliseu. E ele me apresentou, conhece esse homem? Esse é aqui o apóstolo Marcelino, lá do deserto, a voz do clama no deserto, do monte. E ele olhou para mim e trancou a cara. E o Espírito me revelou, sabe por que ele trancou a cara? Porque ele te conhece e sabe que você tenha desmascarado aquele que eles chamam de pai. Eu falei, não tem problema não, podem me odiar. Então me processem. Levantem processo contra mim. Se vocês não estão com medo. Angola superou o Brasil nos falsos profetas. E eu não falo de mim mesmo. Aquele que me enviou é que me revela isso. E vocês estão a pensar que não, o Espírito Santo não está a trabalhar? Está! Vocês estão em silêncio. Sabe o que vocês estão a dizer? Estão a dizer assim, nós se falarmos, pregarmos contra ele, vamos lhe ajudar. Eu não preciso que você me ajude. Eu tenho alguém que me ajuda. Eu não sou promovido nem pela mídia, nem pelo povo. Não, eu não preciso. Você está pensando que eu comecei agora? Como aquele menino brasileiro que está a defender o outro falso profeta, Cacu Felipe de Costa de Marfim. Está a dizer que ele que está a começar agora. Você está a pensar que eu comecei agora, rapaz? Você não sabe quanto tempo eu estou fechado dentro de casa. Você não sabia? Angola não sabia que tinha alguém. Tem pessoas que me conhecem e estão me ver e vão confirmar. Muitos deles até já não andam comigo, mas sabem. Desde 2002, eu posso falar como falou o profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, je vis le Seigneur, como diz os franceses. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono sublime. Aleluia. Mas eu não digo no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu Savimbi. Savimbi é o homem que fez guerra aqui. Eu fui chamado. Glória a Deus, aleluia. No princípio desse ano, moro Savimbi e eu sou chamado para largar tudo, para entrar na brecha. Glória a Jesus Cristo. Com Deus para tapar os muros. Sim, em silêncio, no esconderijo do Altíssimo. E não me considero como que o Senhor já me apresentou. Eu tenho me considerado, ainda estou escondido. Você pode dizer, não, você está escondido. Não, para mim, eu me considero. E ele esteve nos desertos até que foi apresentado a Israel. Aleluia. Deus tem várias maneiras de trabalhar. Agora, preste atenção. Os falsos profetas, se vocês não sabiam, uns não pregam Cristo, pregam outros deuses, também são falsos profetas. Outros pregam Cristo. Por que eles são falsos profetas? Jesus, quando falava, pelos seus frutos conhecereis, significa que eles falariam de Deus, mas seus frutos não eram dignos de arrependimento. Quando João, aleluia, repreendeu o povo que desceu para o Jordão, aquele povo não eram gentios vendidos, aleluia, obstinados, entregues a Satanás para serem destruídos, segundo a lei. Mas Jesus já quebrou esse pacto, então esse muro que separava os dois povos. Hoje já não há gentio, todos somos, glória a Deus, aleluia, povo de Deus, se nós quisermos. Agora preste atenção. Quando João Batista viu aquele povo que concorria no deserto, que eram judeus religiosos, o que ele lhes falou? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do inferno, da ira de Deus? Produzam frutos dignos do arrependimento. Os mesmos frutos que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mas cuidado também. Assim como a tecnologia desenvolveu, Satanás desenvolveu as suas táticas. Por isso, muitos falsos profetas, e isso não pense que Deus não advertiu isso. O Espírito Santo em Paulo disse assim, que Satanás, anjo das trevas, ele se transfigura em anjo da luz. Preste atenção. Os falsos apóstolos e falsos profetas fazem também o mesmo. Se fazem passar de ministros da justiça. Mas Paulo disse, mas o fim deles é conforme as suas obras. Frutos da carne, pregando o evangelho, mas eles ocultam esses frutos carnais. Assim foram
os judeus, os fariseus. Assim foram os escribas. Jesus os repreendeu e disse assim: vocês são sepulturas caiadas, vocês fazem aparecer ao povo que vocês são santos, que vocês são justos, mas vocês são como uma sepultura, que por cima quem passa não vê o lixo que está lá embaixo, mas quem abrir a sepultura verá, glória a Deus, aleluia, carne podre com bichos rastejando. Assim eram os escribas, os fariseus, assim eram, aleluia, os rabinos em Israel, e andavam com vestidos compridos. E eles gostavam de ser saudados nos mercados. Rabi, Rabi. Andavam como santos, como hoje, Pai do Senhor. O que significa isso? Que o diabo desenvolveu a sua tecnologia, como desenvolveu a tecnologia física, e é ele que está atrás disso, para enganar as pessoas. Como? Aparecem homens com aparência de piedade, da santidade, da justiça, mas é mentira. Fingem paredes branqueadas, lobos devoradores, mas com a máscara então com pele de ovelha. Como você poderá saber que esse é falso profeta? Se ele aparece com caridade, chora com os que choram, ajuda os que precisam ajudar, saúda as pessoas, deixa a cadeira para o membro sentar. Visitam os órfãos, as viúvas, os prisioneiros, vão nos hospitais visitar os doentes. Você, na primeira vista, dirás: homem de Deus, grande profeta, olha as suas obras. Mas Jesus disse aos fariseus, aos escribas, olha o que eles faziam. Violavam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações. Como faziam isso? À noite, vigílias da noite. E a viúva perdia o marido e eles diziam: quero fazer uma vigília na tua casa para consolar a viúva. Ai, coitado, perdeste o marido, vamos orar, vamos fazer vigília. E a coitada da viúva, deprimida, com sentimento da perca do marido, abria a porta, pensava que era um santo. E o homem ficava lá: não é isso que esses falsos profetas estão a fazer, esse Ismael e todo, estão a violar as meninas. Eliseu. Não é isso? E quando começar a orar, Deus abençoe, Deus abençoe. Daqui a pouco começa a baixar a mão. Ai, quando a viúva perguntar: o que é isso, Rabi? Ou então, mestre? Não, Deus vai abençoar. Deus, mas como? Não, Deus me mandou para te consolar, não somente com palavra. Deus, e eles, o povo, as viúvas ignorantes, não conhecendo a palavra, pensavam que não, Deus lhe mandou para vir me saciar. E eles entravam em sexo, violavam as casas das viúvas com pretexto de prolongadas orações. Cobravam as ofertas às viúvas. Eu vou vir passar a noite a orar, tens que me dar X. Não é isso aí? Mas quando saíam na rua, grandes homens de Deus. O apóstolo Paulo disse que o pecado de muita gente vai se manifestar depois de muito tempo. E é isso que vai acontecer. É isso. Resista a isso aí. Se eu não sou homem de Deus, vocês dizem que eu não sou apóstolo, que os apóstolos terminaram com Jesus Cristo. Seus ignorantes. Os apóstolos não terminaram com Jesus Cristo. Se eu não sou esse apóstolo de Jesus Cristo, se eu não sou enviado dele, então essa profecia não vai se cumprir na terra. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore infrutífera será cortada para ser lançada no fogo. Sabe o que é isso? Não é tribulação para o falso profeta. É a destruição. Porque a árvore, quando é cortada pela raiz, isso representa a morte. A árvore cortada pela raiz desaparece. E não somente foi cortada pela raiz e lançada no fogo. Qual fogo? O inferno. Se não acontecer isso, então, antes do grande avivamento, é porque eu também sou um outro. Lembre-se que eu vos falei. Eu falei, talvez no ar não esteja essa mensagem, mas está. Eu disse assim: o Senhor me revelou que as igrejas do diabo vão entrar em falência. Falência nas igrejas do diabo. Nem mesmo a igreja católica está a se aguentar mais. Aqueles que acumularam riquezas, que espoliaram a riqueza dos santos dos séculos que passaram, que espoliaram as riquezas das nações e acumularam, mas nesse momento estão a ressentir, estão a implorar: abre as portas. E o coronavírus: abre as portas, por favor. Não há dinheiro para sustentar os padres, não há dinheiro para sustentar as madres, abre as portas. E os seus parceiros estão a lhes ajudar.
E vai para abre suas portas, cumpre as medidas. Se aquela que é a mãe, a rica, como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, está a ressentir, e vocês? Por isso você vê confusão nos altares, estão a se bater, a fome apertou, a miséria apertou, estão a se alejar, estão a... Por quê? Por causa, glória a Deus, do dinheiro. Crise. Mas o Senhor naquele dia me falou, mas as igrejas vivas prosperarão. Aleluia. Glória a Deus, não falha. Isso ainda é para continuar. Isto ainda é para continuar. Isso não vai terminar agora. O mundo nunca será o mesmo. Eu gritava todos os dias lá no templo. Gritava. Eu dizia, o mundo vai gemer, o mundo vai gemer, o mundo vai gemer. Mas era como um louco que falava. E o mundo estava em festa. E o mundo está a gemer. E os falsos profetas se acolheram. E aparecem para fazerem os lives. Profetiza mais. Profetiza dinheiro. Oh, Tony Calor. Profetiza bênção. Não estão a profetizar as bênçãos por quê? Talvez você me pergunte, e você? Se fosse aqui em Angola, ia dizer, você está a mentir. Controla quantas pessoas estão a ser curadas com coronavírus no Brasil, na Europa. Aleluia. E eles ligam e não precisam. É só uma mensagem. Seja curado. Glória a Deus. Aleluia. Mas para a glória daquele que vive para sempre. Então, falso profeta, ele prega a palavra, mas não vive a palavra. Por isso Jesus disse, vocês querem conhecer quem são os falsos profetas? Pelos seus frutos. Ok, mas há uns que tentam imitar os frutos de Deus. Os frutos da justiça. Os frutos do arrependimento. Sepulturas caiadas, paredes branqueadas, mostrando aos homens que são santos. Por isso agora o Espírito Santo, o profeta, acrescenta. Se para uns o pecado vai se manifestar depois de muito tempo, porque não há culto que não será revelado. É isso que está a acontecer. Mas outros, só quando forem julgados, depois do juízo, depois de serem julgados. O que é esse julgamento? Deus julga os falsos profetas. O machado está posto à raiz das árvores. É julgamento dos falsos profetas. Quando Deus destruir essa pessoa, quando Deus lhe atribular para a destruição, todo mundo saberá as besteiras. Vocês não falaram que o Bushiri, vocês lá não foram no Bushiri, vocês foram. Foram no Bushiri, você que é estrangeiro, o Bushiri é um falso profeta que está lá na África do Sul. Parece que, segundo eles dizem, que é o segundo depois do TB Joshua, que arrasta multidões, milhões e milhões e milhões, ou milhares e milhares deles num só lugar, com falso poder. Entra no estádio, entrava, né? Entrava no estádio como presidente da República, com honras presidenciais, com tapete vermelho, guardas, carros de luxo, caravana. E todo mundo disser, homem foi exaltado por Deus. Não. O maior homem de Deus que passou aqui na terra não teve cortejo, aleluia. Não andou, não subiu no tapete vermelho, não foi recebido com honras presidenciais. Ninguém o conheceu. O maior homem de Deus, a maior estatura, que é o nível agora do crescimento espiritual do crente. Por isso Paulo disse, nós também podemos chegar à estatura completa de Cristo. Infelizmente, os anãos espirituais preguiçosos não conseguem chegar lá. Mas querem discutir Bíblia. Querem defender Deus. Não adianta. Esse homem que eu estou a falar, hoje aparece um feiticeiro que está a revelar que ele é que fez o pacto dele. E quando eu falava, vocês diziam que eu estava a tocar na unção dos homens de Deus. E eu respondia às pessoas que me falavam isso. Eles nunca foram homens de Deus. Se eles são homens de Deus, então eu quero ver que caia praga sobre mim. Lepra, seja morto, destruído, porque toquei na unção de Deus. Vocês confundem com Saul. Vocês dizem, Davi não tocou na unção que estava em Saul. Saul foi ungido por Deus, se desviou na caminhada. O azeite da santa unção caiu em cima da cabeça dele, aleluia. E por isso Davi, aleluia, no espírito, com entendimento espiritual, entendeu que não poderia levantar a espada contra aquele que um dia Deus tinha ungido. Esses nunca foram ungidos de Deus, nunca. Nunca Deus os ungiu. Está aí. E eu tenho orado, e você sabe, os que estão no grupo do WhatsApp, eu estava na igreja, até eu orei e disse, Senhor, revela os pecados dos falsos profetas, julga eles, revela eles, envergonha-os. E já começou. E isso vai acontecer com todos os falsos profetas. Os feiticeiros que lhes deram poder vão denunciá-los. Por que acontece isso?
Sabia que Satanás, ele gosta, quem defende os falsos profetas é o diabo, através das potestades. Potestades são demônios, aleluia, em forma de águias, outros estão em forma de águia, em forma de animais. Não importa se você saber disso aí, porque talvez em outro lugar ou momento falarei disso. São poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Quando eles fazem um pacto com o diabo, então eles lhe entregam uma potestade. E essa potestade lhe dá cobertura. Cobertura como? Você pode revelar o pecado daquele falso profeta. Pode falar em voz alta. Eu vi, ele matou, ele se prostituiu. Aquela potestade é responsável para apagar aquilo na mente dos incautos, as mentes cauterizadas. E aqueles que tentarem pensar naquele assunto, aquela potestade começa a lhes atacar. E começa a dizer, blasfêmia contra o Espírito Santo. Não ouse tocar na unção de Deus. Estás em pecado. Não calunie. A Bíblia diz. Eles falam isso, os demônios. A Bíblia diz. E o povo fica. Não quero pecar, não quero pecar. Ele vê o falso profeta em cima de uma mulher. Não estou a ver bem, não estou a ver. Pior cegueira é essa aqui. É você ver e você fingir que não está a ver. E esse povo não somente foram atacados com mentes cauterizadas por essas potestades, mas também essa potestade leva o povo a adorar aquela pessoa, a defender aquela pessoa com garras e unhas. As pessoas estão dispostas a morrer por aquele papá. Mas a queda das potestades, porque essas catástrofes que você está a ver, já falei outro dia no mundo, que é o resultado da queda dos príncipes das trevas, e eles vão perdendo cobertura. Quando um feiticeiro perde uma potestade, a casta que lhe defendia é arrancada, ele fica vulnerável. Seus pecados aparecem. Todo crime que ele cometer, aparece. Para na cadeia. Fica maluco. Volta no estado que se encontrava onde, andar a pé. Perde tudo. Por quê? Sim. E é isso que está a acontecer. E vai ainda continuar a acontecer. E você não pensa que você vai escapar. Pode tremer. Agora há um escapatório para ti, ó falso profeta. Há um escapatório, porque você nunca conheceu a Deus. Não vale a pena alguém te dizer que você blasfemou contra o Espírito Santo. Você nunca conheceu o Espírito Santo. A tua origem é adâmica e você é nascido da carne. Pois Jesus disse, o nascido da carne, carne. Você sempre foi carne, você sempre foi carnal. Você pode achar Jesus Cristo. Arrependa-te, fuja. Sabe o que a Bíblia diz? Sai do meio dele, povo meu. Esse povo é o teu povo e você também. Lembra-te que o falso profeta mágico em Samaria, o povo fugiu e abandonou, ele também seguiu. Aleluia. Para ir ter com Filipe. Então, escape, porque o machado desta vez não vai cortar as árvores por cima. Até então cortava as árvores por cima e depois a árvore crescia, ou então continuava a viver o homem. O tempo chegou. Satanás, sabendo que os dias se escasseiam, que não tem mais nada a esperar. O relógio do aleluia, glória a Jesus Cristo, não do tempo. O relógio do reino de Deus, o relógio espiritual, já está apontando a hora 12. Falta somente alguns segundos para bater a hora 12. E o diabo, Satanás, ele sabe disso. Sabe como? Se ele não entende as coisas de Deus. Sim, através dos sinais. Através da manifestação dos sinais, assim como os feiticeiros que habitavam lá no Oriente, e eles viram uma estrela que nunca tinham visto na terra, que brilhou, e não de noite, mas de dia, então eles reconheceram. Homem algum nasceu na terra como esse homem, a estrela da manhã, e inquiriram e receberam a revelação, não de Deus, do diabo. Nasceu o rei dos judeus. Ouviste? E vieram procurar o rei dos judeus. Mas os religiosos não sabiam, os feiticeiros sabiam. Os religiosos em Israel ficaram assustados. Rei, Messias? Sim, assim se repete hoje. Foge, sai do meio dele, povo meu. Larga essas ovelhas que você está a enganar. Arrependa-te. E não é arrependimento do Benihim. Arrependimento do Benihim é falso. Mas você não tem medo de falar desses grandes homens que controlam o mundo. Eles controlam o mesmo mundo, porque estão sob a autoridade do príncipe deste mundo. Mas o meu Senhor, ele controla os céus e a terra. E o pai deles controla a sua terra. Por um pouco de tempo, porque ele já foi julgado e condenado. Aleluia! Maior é aquele que está em mim do que está com eles. O falso arrependimento do Benihim que chegou e disse, ai, fomos muito longe, cometemos pregando a mensagem da prosperidade.
mais de 20 anos a extorquir o povo. Chega aí, eu me arrependo. E o povo tolo aplaudiram. Grande homem de Deus, se arrependeu em público. Mentira. Não reparou os danos. Zaqueu reparou os danos. Zaqueu roubou o povo. Cobrava o imposto para além do que estava determinado. Mas quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: Senhor, eu vou devolver o que eu roubei. E o resto, porque não conhecia, eram quase. Eu vou dar aos pobres a metade dele. Ouviste? Arrependimento com reparação do dano. Benihim reparou os danos? Não. Continua com o palácio, continua com os carros de luxo, com os fatos caros, com dinheiro acumulado na conta. Você se arrependeu que você roubou o povo, tem que devolver o dinheiro. Talvez você não os conhece, vai e entrega aos pobres. Vai lá e entrega nas organizações que cuidam da caridade. Vai aos asilos dos malucos, dos pobres, dá o dinheiro lá. Não fez isso. Falso arrependimento. Arrependam-se, porque o machado está posto à raiz das árvores. O Senhor não vai esperar mais. Toda vez que o reino de Deus vai se manifestar, primeiro entra o julgamento do reino das trevas. E o reino das trevas está na bruxaria, na religião e na política. Mas o Senhor vai julgar a sua casa. Aleluia. Vai julgar a sua casa. O julgamento começa na igreja. Sim. Por isso, se não houver arrependimento, o machado já desceu. Já está na terra. E já começou a cortar as árvores. Não é brincadeira, não. E é para ser lançado no inferno. Arrependam-se. Porque essas ovelhas que vocês têm enganado, elas foram compradas com sangue precioso de Jesus Cristo, aleluia. Alguém pagou o preço. Tem o dono essas ovelhas. E o dono vai demandar as suas ovelhas e vai as entregar a outros pastores que vão lhes apacentar com perícia, integridade. Porquanto vocês rejeitaram o conhecimento de Deus, o Senhor vos rejeitou para que vocês não sejam sacerdotes na casa dele. E o Senhor vai incitar o povo para vos desprezem. Aqueles que vos honravam é que vão vos atirar pedra. Aqueles que vos idolatravam é que vão vos desonrar. Ouviste? O Senhor vai fazer isso. O juízo vai vir e vossos pecados vão aparecer. O machado vai cortar vocês e o mundo saberá quem são vocês. Os feiticeiros que vos deram esse poder vão se manifestar para vos zombar, para vos humilhar e dizer: eu que lhe consagrei. Fui eu que lhe dei os poderes mágicos para enganar o povo. Sim. E você que foi buscar esse poder pode tremer. Talvez você diga: ai, mas um tolo, um maluco. Não, também você não falaria isso, porque você sabe que estou falando a verdade. O teu povo, aqueles marionetas que você capturou a mente, maniatou a mente, é que vão dizer isso, mas você não, porque você conhece as profundezas de Satanás. E você sabe quem é que está falando na terra. Você sabe. Você sabe. Não é somente os falsos profetas, e todos sabem. Os reis sabem quem é esse que está a falar. Os bruxos sabem quem sou eu. Nunca vão aparecer a dizer que é mentira, mas o seu povo vão dizer é um falso, um falso. Eles não vão responder. Salve a tua alma. Livre a tua alma da condenação. Isto é o princípio de dores. Ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Mas o fim está próximo. Porque Jesus disse, sim, quando vocês verem essas coisas acontecer, então porque o fim está próximo. A figueira já brotou. Aleluia. E o verão daqui a pouco vai vir. Ou vai se manifestar. A figueira ainda não deu frutos. Só brotou. Que é Israel. Ainda não deu frutos. Os frutos é quando Israel se arrepender. Para que o Senhor venha encontrar um povo bem disposto. O povo zeloso de boas obras. Não esse povo que vocês estão a preparar para a carnificina de Satanás. Essas ovelhas da matança, como disse Zacarias. Ovelhas da matança cujos seus donos matam sem piedade. Os donos são vocês. Essas mesmas ovelhas que vos idolatram é que vocês matam. Vocês os sacrificam. Sacrificam os filhos dos membros. Sacrificam as crianças para aumentar o vosso poder. E esses não sabem que vocês é que estão a matar os filhos dele. Sacrificam os discípulos. E eles não sabem que esses obreiros, esses pastores que estão a morrer, é você que estão a lhes matar. Mas o sangue de cada um deles caiu sobre a vossa cabeça.
E Jesus disse, desde o sangue de Abel até o último que será morto, cairá sobre essa geração. Sim, vocês são pior do que Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes o Senhor, aleluia, quis ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintos e vocês não quiseram. Agora desceu o machado, é o julgamento. É o julgamento. É o julgamento. Vocês duvidaram quando eu falei a vez passada. Tem muita gente que mandou mensagem. Quero ver isso acontecer. Eu falei, tem 2 igrejas brasileiras que vão desaparecer de Angola. Vocês duvidaram. Eu não estou a dizer que já desapareceu. Mas você pode me falar com os indícios do desaparecer dele. 2 vão desaparecer. Vão ser julgadas. E não é somente elas. E todos esses meninos aí que foram buscar feitiço no Zimbábue, na Nigéria, no Congo, na África do Sul, no Ghana e outros países da África. Mas esses são os centros, os baluartes de Satanás para consagrar os falsos profetas. Vocês foram lá, vocês estão perdidos. Arrependam-se, voltem para Cristo. Então, estamos a viver os dias, glória a Deus, do fim do princípio das dores. Para você não dizer, os princípios das dores isso já começou há muito tempo. Sim, estamos a chegar no fim. O fim do princípio de dores. E vamos experimentar, aleluia, dores maiores do que ontem. Vocês duvidaram. E agora? O mundo está a gemer. O mundo está a gemer com o coronavírus. E o coronavírus é o começo, é o princípio das catástrofes. É a primeira catástrofe. É a primeira praga que abalou o mundo. E outras virão. Mas você que ama o Senhor, Jesus disse que era mister que essas coisas acontecessem. É necessário, não há oração que vai evitar isso. Não há. Não há oração que vai evitar isso. São sinais. Os sinais têm que acontecer. Nos céus e na terra. Porque Ele prometeu. Sua palavra não falha. Agora você precisa se converter para você não perecer nesse grupo aqui. Porque isso que estou a te falar, estou a te dizer, olha, presta atenção. Satanás está furioso. Ele olhando para o relógio do quê? Aleluia espiritual. Pelos sinais dos tempos proféticos. E ele viu que o tempo está próximo. Lembra-se no livro do Apocalipse, quando ele será expulso das regiões celestiais para a terra? Vocês ensinaram que quando for expulso do céu, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até eles. Está com muita fúria. Por quê? Porque ele sabe que falta pouco tempo para ele. E agora ele sabe que falta pouco tempo. Ele sabe. Por isso a fúria é muito grande. E ele vai devorar. E já começou a devorar almas. As portas do inferno se abriram. As pessoas estão caindo na boca do inferno. Estão caindo. Milhares e milhares estão a morrer com coronavírus. As pessoas estão a controlar, estão a morrer com coronavírus. Outras enfermidades estão a matar. Os acidentes, a fome, os assassinatos e muita carnificina. Porque Satanás, ele quer evitar muita gente para não entrarem no céu. Em outras palavras, se eu os matar antes de Jesus se manifestar, estaria a fazer bem. E por causa dos vossos pecados, o Senhor está a permitir. Porque ninguém morre sem Deus permitir. Ninguém. Até o maior pecador, Deus tem que lhe entregar a morte. E Deus está a entregar porque os pecados acumularam até o céu. E o juízo caiu sobre a terra. E por isso o diabo se levantou e ele está derrubando, está matando. Por isso pastores, ministros estão a morrer com coronavírus e ainda vão morrer mais. Por causa desse julgamento que já começou. Não é que vai começar, já começou. Oh, glória a Deus. Mas você que ama o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Ele disse, mister, que isso aconteça. Não temam, aleluia. Não se preocupe com as coisas que estão a acontecer. Fique de vigilância, vigiai e orai, para não cair em tentação. O diabo vai te tentar, está te tentando para você largar o caminho, para você abandonar o Senhor, para ele te matar. Mas permaneça firme, e ele não terá poder sobre você, pois está escrito, aleluia, ninguém vai te arrebatar das mãos do Senhor. Então você será aquela pessoa, glória a Deus, que vai ver o fim. E se você partir agora segundo a vontade dele, pelo menos você repousou.
das tuas obras. E as tuas obras vão te seguir. Aleluia! Mas porém, você verá esses dias, você verá o sol da justiça brilhar. E você verá o anticristo se manifestar. E você verá o fim destas coisas. E o Senhor vai voltar. Não vai tardar não. Pedro repreendeu aquele povo que dizia, há muito tempo que ouvimos falar disso e ele nunca voltou. E ele disse, homens, que homens vocês são que estão a esperar a vinda do Senhor? Está a pensar que a vinda do Senhor será festa? E ele disse que a sua palavra não vai tardar. E ela vai abreviá-la. E o tempo está cumprido. E os dias se aproximam. Nunca o medo, aliás o mundo, teve sensibilidade da vinda de Jesus Cristo como agora. A própria ciência. Os ateus de ontem não podem duvidar disso. Eu quero ver os ateus dizer, é tudo mentira. Estão todos em silêncio. Sim, o ser humano é assim. Quando ele é atribulado, entra remorso. E quero Deus, mas não querem se arrepender. Falei outro dia, outra vez vou falar aqui. Vocês clamaram, jejuaram, fizeram tudo para evitar o coronavírus, sem um arrependimento. Façam o que fez o povo de Nínive. E eles clamaram, se humilharam, jejuaram. Aleluia. E se converteram dos seus caminhos. É isso que está a faltar. Para que o Senhor possa sarar a vossa terra. Mas como isso não vai acontecer? Por causa do vosso orgulho? Então, esperem aí. Olha para Jesus Cristo. E Deus está a aproveitar esse momento para trazer o seu povo para Ele. Você sabia disso? Deus não faz nada sem tirar lucros. Não faz nada. Glória a Jesus. Até mesmo quando Ele julga um povo, quando Ele julgou o mundo, com dilúvio salvou 8. Aleluia. Quando Ele julgou Sodoma e Gomorra, salvou um com as suas 2 filhas. É pena que terminou em tragédia. Ouvistes? E então esse julgamento, essas catástrofes, esse princípio de dores, muitos buscarão ao Senhor. Pergunta-se o confinamento. Os estados de emergência nas nações, muitos não acharam Cristo. Pergunta-se, muitos não buscaram como nunca. Pergunta-se, as pessoas buscavam assim nas igrejas. Tem pessoas que me ligam e dizem, nunca buscou como ele buscou agora. Porque as igrejas tinham se transformado em centros de recreação. Igreja foi lugar para festa, para irem dançar e comer. A igreja era um clube de amigos para irem se encontrar. Nos domingos, depois de uma semana de trabalho, vão lá e se dão cantando é saudação na minha terra. Pai do Senhor, se bate Pai do Senhor. Mas a palavra que era pregada são bolota dos porcos. E o povo nunca vai se converter com as bolotas dos porcos. Agora o povo confinado buscaram Deus sem orientação dos falsos profetas. E muitos acharam Deus. Muitos com medo do coronavírus aproveitaram o confinamento para orarem como nunca oraram. Se arrependeram como nunca o fizeram. E muitos foram visitados. Aleluia. Quando terminar esse período, o Senhor terá um povo. Vai nascer um povo no confinamento. Vai nascer homens fortalecidos. Oh, como Deus trabalha. E o diabo se alegrou e disse, ai, igrejas fechadas. Sim, a igreja não se fecha. Assim como Paulo disse, vocês me prenderam, mas vocês não pararam o evangelho. A boca do Paulo estava aberta. Sabe o que aconteceu? Que as suas prisões fizeram com que até a guarda pretoriana ouvisse o evangelho. E muitos prisioneiros se convertiam. E não estou a falar o que não está na Bíblia. Lembra-se o que aconteceu? Aleluia. Lá na Ásia, na cadeia, quando ele expulsou aquele demônio. E o carcereiro não se converteu com a sua casa? Oh, ninguém pode fechar a boca, glória a Deus, daquele que clama. Ninguém pode fechar a igreja de Jesus. Ninguém pode fechar as portas da igreja. As portas materiais se fecham. Quando isso acontece é porque Deus tem um plano nisso. A igreja, atrás da cortina de ferro, como era chamada lá na União Soviética, ganhava mais almas, mas almas arrependidas, não almas para irem no clube de amigos e festejarem com rete-rete, com as emoções pentecostais e outras coisas. Nasciam mais almas, aleluia, no esconderijo, e as pessoas que se convertiam no esconderijo era verdadeira conversão, não emoção. E como o diabo se enganou. Aliás, ele sabia disso. Com Deus não se brinca. Aleluia. Então, permaneça.
Não fica a chorar a igreja. Qual igreja? Busca o Senhor. Você pode achá-lo. Você pode achá-lo. É de todo o coração. Lhe busca e você lhe achará. Porque os falsos profetas não podem te mostrar Deus. Porque nenhum cego pode mostrar Deus a outro cego. É impossível. Mas vai lhe levar para buraco. Mas há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Buscar-me-eis, me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. É isso aqui que o mundo é. O mundo é isso que você está vendo aqui. Isso é o mundo que jaz no maligno. A mulher de Satanás, a prostituta, é esse o mundo. É só abrir a janela e você verás o mundo, o pecado. Mas você deve fugir disso. Você deve se separar dessas coisas. Se te enganaram porque você pode viver em pecado, a salvação está garantida porque você falou, eu aceito Jesus. Eles te enganaram porque eles não querem entrar e não querem que você entre. Tem que se converter. Tem que nascer de novo. E assim o povo vai achar Deus, aleluia. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar para cear com ele. E ele vai cear comigo. Ele está bem próximo. Quando Paulo foi para Atenas, ele disse assim, busquem-no. Aconselhou os atenienses, busquem-no. Ele não está longe de você. Ele está bem próximo. Mesmo gatinhando, vocês vão lhe achar. E esse povo não buscou, mas buscou as recompensas de Deus. E não buscaram a face de Deus. Buscaram as outras coisas. Ninguém vai achar Deus quando o seu foco estiver nas outras coisas. Só se acha Deus quando se busca o rosto de Deus. Sua glória. E isso vai trazer as outras coisas. Mas quando os vossos corações estão cheios de outras coisas, então vocês buscam a Deus por interesse. E quando as outras coisas não forem atendidas, vocês blasfemam. E quando as outras coisas desaparecerem, vocês negam o Senhor. Como foram os amigos de Jó. Ou então a esposa de Jó. Incitava a Jó, blasfema contra esse Deus, porque as coisas desapareceram. Porque não conhecia Deus. Mas Jó conhecia. E ele disse, poderia, aleluia, glória a Jesus Cristo, receber o bem e não o mal de Deus? Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. De maneira nenhuma farei isso. E glorificou o Senhor na diversidade. Sim, é isso aí. Mas busquem as coisas para vocês verem. E as coisas não vão entrar na eternidade. Os que morreram ontem com coronavírus deixaram as riquezas, deixaram o dinheiro todo. Tudo ficou. E no inferno não tem dinheiro nenhum. Os que foram no céu deixaram tudo. Encontraram o melhor do que eles deixaram na terra. Nem sequer vão se lembrar e desejar o que eles deixaram. Mas os que foram no inferno é dores. Então, arrependa-te. Glória a Jesus Cristo. E o meu Deus trouxe esses momentos para ganhar mais almas. Porque é na tribulação que a igreja cresce. E não estou a falar igreja no sentido material, espiritual. Porque a igreja cresceu materialmente falando. Nunca as igrejas, os templos ficaram lotados como nesse século. No século passado, algumas pessoas iam para a igreja, bancos vazios, não se construía templos grandes. Hoje se constrói templos como estádios, lotados, mas por ministros que têm pacto com Satanás. Que crescimento é esse? E vocês depois querem avaliar a grandeza do homem de Deus por aquilo que ele tem. É o mais famoso, é o mais rico, tem mais alma, tem mais poder. Aí é? Cuidado. É possível vocês avaliarem assim e não ser assim. Porque vossos olhos não podem vos mostrar o mundo espiritual. Vocês julgam pela aparência. Mas Jesus disse para julgarem pela reta justiça. E assim vocês vão acertar. Vocês devem deixar Deus falar em vocês. Mas como Ele falará em vocês se vocês não Ele conhecem? Então devem buscá-lo. Essa é a maior preocupação. Busquem o Senhor. Aproveitem esse momento. Chorem. Fazem o que Jesus falou às mulheres de Jerusalém. Chorem por vós mesmas e pelos vossos filhos. Chorem pelas vossas almas. Chorem pelos vossos filhos. Implorem a Deus. Aleluia. Façam o que fizeram os israelitas, os hebreus no Egito. Clamaram a Deus. E Deus ouviu o seu clamor e desceu para livrá-los. Porque não é mais momento de esperar. Não resta muito tempo. Já não resta mais muito tempo. O que resta somente, vou vos dar um sinal que falta.
O grande sinal. E o penúltimo, porque não será o último. O grande sinal é a pregação do evangelho do reino de Deus até nos confins da terra. E você que odeia a cruz, vai dizer assim: o evangelho já foi pregado até nos confins da terra. Sim, outros evangelhos, mas o evangelho do reino dos céus não. Quem se converteu? Um ou dois. A maioria continua em pecado. Igrejas lotadas não significa, aleluia, rebanho do Senhor. E este evangelho, Jesus especificou, do reino. As boas novas do reino. A mensagem da cruz será pregado até nos confins da terra. Agora vê o que Jesus falou. Então virá o fim. Eu disse que é o penúltimo, né? Para dar lugar ao filho da perdição. Filho da perdição é anticristo. E tem gente que está aí vocês andam a avaliar os sinais de Satanás pelos sinais que vão vendo pela aparência. Muitos vão dizer, mas esse homem anda a levantar o dedo por quê? Porque o satanista é que levanta o dedo, esse é sinal, não sei. Vocês estão enganados. Coitado de gente neófita. Nem neófitos são. Quem que te disse que você deve avaliar ou então ver pelos sinais? Achas isso? Não, está a levantar o dedo, eu não sei. Eu não duvido que eles adoram Satanás com certos sinais. Não duvido disso. Não sou tão ignorante nas coisas espirituais. Arrependam-se. Arrependam-se. E não julguem a obra do Senhor. Porque essa palavra que eu tenho vos pregado, como falou o Senhor, essa palavra que vai vos julgar. Porque eu não tenho pregado minha palavra. Prego a palavra daquele que me enviou. Sim, a mensagem da cruz terá que ser pregada até nos confins da terra. O dia que você vê essa mensagem pregada por muitos em todo o mundo, até os povos mais fechados da terra, aonde o evangelho não chegou, porque eles matavam ou matam os que tentam ir pregar lá. Mas vai chegar até lá, porque vai haver abertura, as potestades principais vão cair, já começaram a cair. Sim. E assim pode esperar, porque essa é a última colheita. A colheita não vai acontecer com o evangelho que foi pregado, porque o evangelho que foi pregado é outro evangelho. Consiste na barriga. Deus é barriga. A glória é só para a confusão. Homens que só pensam nas coisas da terra. Não somente pensam, pregam as coisas da terra. Esse evangelho não salva ninguém. Esse é o evangelho do inferno. Mas o evangelho, aleluia, da sabedoria do alto, a mensagem da cruz, quando for pregada até nos confins da terra, quem lê atenta. Então virá o fim. E vai começar. Quando vocês verem, prestem atenção, quando vocês verem um grande avivamento, aleluia, verdadeiro e não falso avivamento como o de Crise, Tibi Joshua, Bushiri, Macandibua, Benihim, e outros. Estou a falar aqueles que têm visibilidade mundial. Esse aqui não é avivamento não. Porque os mesmos que estão com aparência de piedade são adúlteros, fornicadores, deixam as suas mulheres e casam com outras. Aquilo que foi proibido por Jesus. Ai daquele que deixar a sua mulher, senão por causa da prostituição. Ouvistes? E agora? E esses vossos que dizem ser grandes homens fizeram isso, violando as escrituras. E não é somente isso. Pregaram o dinheiro, acumularam riquezas à custa dos pobres. Esses odeiam a Cristo. Esses odeiam a cruz. Então não é esse evangelho que Deus vai vir trazer a sua última colheita. A chuva seródia. Essa é a última colheita. É a última dispensação da igreja. Não existirá mais outra. Quando você ver o verdadeiro evangelho, onde as pessoas, como saberei primeiro? As pessoas se convertem, nascem de novo, o temor aparece no coração. As pessoas começam a andar no temor. O amor, aleluia, é derramado no coração. Não é falsa conversão. Não é por fora, é por dentro e por fora.
E esse evangelho nem por fora até tentaram fingir como os judeus, como os escribas e os rabinos, que por fora eram sepulturas caiadas, mas por dentro cheio de ossos de defunto. Esses aqui até por fora mostraram a sensualidade, homens e mulheres. Sim, o verdadeiro evangelho será pregado até nos confins da terra. E Jesus diz, então vai vir o fim. E é agora, não resta mais. Por isso essas catástrofes, para terminar a minha mensagem, por isso o mundo está a gemer, porque o mundo, a natureza, vai gerar, vai nascer os filhos de Deus. Esse nascer é que vai libertá-los, como no Egito. O Egito libertou os hebreus com dores e gemidos. Viu aquilo que aconteceu no Egito? Houve dores, porque era necessário que houvesse mudança. A saída dos hebreus da escravidão. Primeiro a nação gemeu. E Deus vai deixar esse mundo com as patas no ar. Deus vai deixar esse mundo escancarado como Ele fez com o Egito. O Egito ontem é o mundo. O mundo vai ficar escancarado para que os filhos de Deus que estavam presos no pecado saiam do reino das trevas para o reino de Deus. E assim vai se congregar, vai se congregar, vai se congregar. Essa colheita não é dos anjos, essa é a colheita, aleluia, dos homens de Deus, pastor segundo o coração de Deus. E depois virá a colheita dos anjos. Qual é a colheita dos anjos? E ele disse, ele vai enviar os seus anjos, aleluia, nos quatro cantos da terra para tirar o seu povo. Aquela é a colheita para levar o povo do Senhor para o céu. O famoso arrebatamento que vai acontecer, aleluia, nos finais da grande tribulação e não no princípio. Então, que Deus abençoe, graças a Deus. E isso funcionou, glória a Deus, porque as lutas foram muitas, mas Deus prevaleceu. Eu quero orar para você. Glória a Deus, você que está doente. O meu Deus, estás a ver? É isso aí. Este é o evangelho do reino de Deus. Você não precisou pagar dinheiro, não precisou fazer propósito. Você não me aguenta, você não vai me dar nada. Nem a Deus vai dar, porque é de graça. E aonde quero que você está, você vai experimentar a cura do Senhor. Você que está com coronavírus agora, fique curado agora em nome de Jesus Cristo. Você que está com coronavírus, que está a me ver, talvez estás a me ver numa cama do hospital ou na tua casa. Receba a cura. No nome de Jesus Cristo. Você que está enfermo contra a enfermidade também, fique curado agora. Fique curado. Oh, aleluia. Fique liberto. Demônio, solta. Eu prometi que quando eu pregar, os demônios vão largar as suas vítimas, as enfermidades também vão sair do corpo das pessoas. Sejam curados, sejam libertos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque alguém ficou doente na cruz para que você fosse curado, como está escrito, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados porque Ele carregou sobre o madeiro as nossas enfermidades. Sim, para isso se manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês estão livres. Seja livre pelo Filho de Deus, pela sua graça e misericórdia. Sim, seja liberto das drogas, do vício das drogas, do jogo, aleluia, dos jogos, do Facebook e outras redes sociais que se tornaram uma praga para a tua vida. Uma droga, seja liberto agora, do homossexualismo, de todo tipo de pecado. Glória a Deus, aleluia. O demônio que tem assegurado o pecado, claro, porque o pecado só vai sair quando você se arrepender. Mas o demônio tem que sair para o teu coração ficar leve. Sim, em nome de Jesus, seja liberto agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. O Senhor te cura agora. Te liberta, procura agora a enfermidade. Já não está aí. Você que estava sentindo dor. Eu sinto aqui que você foi curado. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Próximo domingo, o próximo live, como vocês chamam ele, não será 22 horas. Vai ser às 19 horas, tempo de Angola, em nome de Jesus Cristo. E essa mensagem vai entrar na YouTube. Fique na paz. Deus abençoe.